Vamos lá, pessoal. Primeira aula da nossa quinta temporada. Como essa temporada vai ser um pouquinho mais encrencada em relação à quarta temporada, então hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho mais simples, até para que você vá pegando o jeito. Você já está acostumado, quem já está com a gente já há um tempo, desde o começo do curso, está acostumado, foi acompanhando as aulas, foi se preparando. Quem está chegando agora, se tiver alguma dificuldade, vai aqui embaixo na descrição, tem o link em todas as aulas, tem o link com todas as temporadas. Você pega do começo das aulas, você vai fazendo os exercícios e você vai se preparando para chegar nessa fase do curso que nós estamos. Nós vamos fazer hoje um tipo de encaixe diferente, um encaixe mais simples, um encaixe mais rápido, mas que é muito útil dependendo da função que você vai precisar na madeira, para fazer junções. Tô com um sarrafinho aqui, um sarrafinho de 5, normal, acho que tem até 4,5, não dá nem 5, por 3 de espessura quase. Eu cortei um toco dele, a ponta, para você entender, nós vamos fazer uma união dele, só que uma junção com cavilha, um travamento com cavilha. Isso aqui é aquela cavilha, aquela vareta que nós fizemos, ainda nem fiz as ranhuras ainda, fizemos naquela aula de como fazer cavilha com formão, você se lembra? Aula 118, se eu não estou enganado. Se você não viu, você volta lá que você aprende a fazer essas cavilhas aqui no padrão. É uma cavilha 3/8, ela tá com 10 milímetros de espessura. Nós vamos usar ela para travar essa junção. Primeiro passo, independente, pode ser um sarrafo de 5 com 2 centímetros de espessura, pode ser um caibro, pode ser um sarrafo com 2,5, isso não vai mudar nada. Cortei só para simularmos que são duas partes, para fazer essa união aqui. Tá com 90 graus, cortei na serra, naquela mesa deslizante que fizemos naquela aula da mesa deslizante para a serra de bancada. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para fazer essa união aqui correta, eu preciso achar a espessura dela exata na peça que vai receber. Aquela regrinha que você já conhece, coloca aqui do lado, vê se tá rente, tá batendo, risca esse lado aqui, a espessura exata da peça. Risca todos os lados, vai botando ela aqui rente, vai fazendo o contorno. Isso você se lembra de encaixe, é a primeira regra, para daí trabalharmos o nosso encaixe, ou a nossa junção. Ok, eu contornei todos os lados da peça. Mesma coisa agora nessa ponta. Essa daqui, eu coloco rente aqui e vou contornar. Se fosse uma outra peça, peças de espessura diferente, faria a mesma coisa. Se essa fosse mais fina, essa mais grossa. A mais fina eu contornaria aqui, a mais grossa eu contornaria aqui. Isso não vai mudar. Eu vou fazer o contorno dela toda, que eu preciso saber exatamente a espessura de uma em relação à outra. Você vai colocando rente, sempre conferindo com a mão e vai riscando com o lápis. Com a caneta, com o canetão, o que você tiver aí para riscar. Ok, tá riscado o meu. Vamos agora para a junção. Eu vou escolher agora um dos lados dela para eu achar a espessura exata, porque ela vai entrar assim, só que ela vai entrar engatada. Então eu vou usar a metade dela. Eu vou achar a metade dela exata aqui e vou dividir ao meio. Eu tenho que cortar uma primeiro, para depois eu tirar a outra peça, porque se eu tiro as duas ao mesmo tempo, vai dar falha, vai ficar faltando, porque o serrote ou a serra vai comer 1 ou 2 milímetros a mais da espessura exata. Então teremos que colocar aquele calçozinho fino, aquela chapa de madeira fina com cola, sempre mais trabalho. Tem solução, mas é mais trabalhoso, você já aprendeu isso em outras aulas. Então eu vou achar o meio de uma das partes e vou traçar 90 graus aqui ao comprido. O meu método já não tá aparecendo mais nada, já não dá nem pra mais marcar, não consigo achar nem os 5 ou 6 aqui. Então eu vou fazer o seguinte, um quebra-galho. Eu vou jogar o 40, qualquer número cabe com 0. O 30, o 20. Então eu vou achar o 2,5, 42,5 no caso, aqui e aqui. Para eu achar exatamente o meio disso, eu vou marcar desse lado o meio dos 2,5, porque ele tem 5 centímetros, tá 45 ou 5 centímetros. Então eu achei 2,5 que é a metade. Ok, marquei. Fazendo aquele traço agora no meio da divisão. Mesma coisa eu marco desse lado, 2,5, e desse lado 2,5. Até aí você já fez em outras aulas, está cansado de fazer esse procedimento. Tem 5, tem uma borda quebrada aqui, mas ele tem 5, 2,5 daqui, 42,5, 42,5 aqui. Na verdade é o 2,5 que eu estou simulando. Fazer o segundo traço aqui. Agora ou eu ligo essa ponta aqui com a ponta desse lado, por cima, ou para conferir e ter exatidão, eu uso o esquadro de 90 graus e risco. Eu coloco o esquadro aqui, vejo se está batendo os dois lados. Ok, tá feito o risco aqui, tá feito o risco aqui de ligação. Agora, como ele tá no meio, eu tenho que escolher um dos lados para me cortar. Eu já fiz um risco aqui desse lado, já fiz até uma marcação, porque essa borda aqui, ela tá quebrada. Então eu vou remover essa parte. Então eu vou vir, posso colocar o deitado na morcinha e vir com o serrote aqui, nesse sentido, pegando esse risco e do outro lado e vir até aqui. Posso começar por cima, que é mais fácil, colocar ele nessa posição na morcinha e vir serrando aqui até a linha limite dos dois lados. Eu vou olhando desse lado e corto. Posso ainda serrar somente com o serrote aqui e essa parte aqui eu vir com o formão, lado chanfrado para baixo, lado reto para cima, eu venho removendo ele, deixo 1 milímetro de espessura e acerto com a grosa. Esse procedimento você já está cansado de fazer, já fez em aulas passadas nas outras temporadas anteriores. Eu tô só te repassando porque tem gente que tá chegando agora e não acompanhou, então para saber como é que faz isso. Eu vou cortar essa peça aqui no serrote, vou cortar aqui no serrote também, ou com o formão, como eu te falei, acerto com a grosa. Ela pronta, os dois lados, esse lado aqui, essa linha batendo certinha, e essa linha batendo, o serrote vai até a linha,
vai sobrar esse toco aqui. Esse sai, esse daqui vai sair. Dele, nós vamos fazer a medição e o cálculo para saber onde será o corte desse lado. Isso depende da espessura, você já sabe fazer isso também. Eu vou cortar essa peça rápida no serrote. É melhor fazer no serrote ou no arco de serra. Na serra de bancada é possível ser feito? É, mas você vai ter que calcular sempre que a serra de bancada deixa mais ou menos de 1 a 2 milímetros de espessura para mais. Então você vai ter que calcular daqui para cá o desconto da vidia da linha. Então sempre é mais encrencado. Com uma peça pequena, compensa mais fazer no serrote. Ou no serrote convencional ou no serrote de costa, que é perfeito para fazer esse tipo de trabalho de encaixe, como você já aprendeu em outras aulas. Vou cortar essa pecinha rápida e a gente já volta para fazer o risco nessa. Pessoal, cortei a primeira peça, a segunda peça vai entrar aqui, só que ela tem que encaixar aqui, então eu tenho que remover essa parte para que essa parte de cima desça e ela fique encaixada nessa posição. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar essa daqui, já está cortada, no nível dessa, batendo com a lateral, batendo com a parte de baixo, totalmente encostada, confere, contornar ela agora. Eu vou virar assim para que você veja onde eu vou fazer o risco. Eu vou conferir ela aqui, se está batendo, eu vou conferir aqui. Ok, agora eu risco ela aqui, porque é aqui que vai ser o meu risco. Essa daqui vai sair, vou até fazer um X, sempre faço um X, você se lembra disso, onde vai ser removido. Desse lado, a mesma coisa. Posiciona ela aqui, rente com esse lado, rente com esse. Ajusto ela, tá certinho. Agora eu contorno ela aqui. Agora eu vou ligar essa ponta com essa ponta de cá. Faço isso com o esquadro. Coloco ela no esquadro, confiro aqui e risco. Só que agora, mesmo esquema daquela hora, eu vou cortar ela daqui, aqui eu venho com o formão ou com o serrote. Só que para não ter erro, eu vou cortar aqui 1 milímetro antes de chegar nessa linha daqui. Aqui eu vou cortar certo, aqui eu vou com 1 milímetro porque ela vai ficar um pouco mais alta, eu tenho como ir ajustando isso na grossa, para que ela fique com exatidão. Vou colocar isso na amostra, vou cortar assim, e aqui como eu te falei, eu venho com 1 milímetro a menos para cima de desconto. Para ir ajustando, eu prefiro ir dessa maneira. Você pode ir direto, se você confiar, você vai direto. Eu deixo sempre 1 milímetro para poder ter a certeza de ter como ir ajustando aos poucos. Pessoal, cortei, tá cortado já os dois, vai ficar uma embaixo, uma em cima, dando o engate, ok, 90 graus. Vai bater os 90 graus aqui exatos. Vou até colocar o esquadro aqui, pra gente conferir, olha, ele vai bater exatamente os 90 graus que nós precisamos. Antes de fazer o furo, antes de fazer a junção, uma outra coisa que eu quero te mostrar, eu vou fazer ele em 90 graus, como você sabe. Mas eu posso usar esse mesmo tipo de encaixe nesse sentido também. Se eu precisar fazer uma união no sarrafo comprido, eu posso fazer esse sistema aqui também. Vai dar do mesmo jeito. Só para você entender, antes de eu fazer a união aqui, eu queria te mostrar esse exemplo. Ok, aqui eu tenho aquela marca que é a largura aqui. Desse lado, eu tenho a marca aqui que é a largura aqui. Nós fizemos anteriormente. Aquela regra do X, eu te ensinei isso há muito tempo atrás. Você vê que sempre isso é usado. Nós sempre vamos manter isso. Dessa ponta para cá eu trago um traço, dessa ponta para cá eu trago um traço. Não tem como o furo sair errado. Ponta com ponta. Nós vamos fazer uma marcação aqui. Uma marca cruzada com o formão, você também já aprendeu a fazer isso. Põe o formão em pé, dá aquela batida. Formamos um sinal de mais, une ele aqui, vamos furar aqui. Tem que estar totalmente unido. Se a peça for menor, puder colocar um grampo C aqui ou um sargento grande que ele una, que ele empurre essa parte encostada aqui, forçando ele, é melhor. Aqui o procedimento mais seguro seria colocar um toco aqui, qualquer toco na beirada que você pudesse prender com o grampo C. Um segundo toco aqui empurrando ele e um terceiro aqui. Deixar eles unidos para poder furar com a mão livre e não ter que segurar isso com a mão. É mais seguro do que com a mão, porque a mão ela pode escapar e vir na mão e ela sente feio. Então, melhor ter esse trabalho para fazer essa junção, essa forminha rápida, do que arriscar e machucar a mão. Eu vou segurar com a mão aqui porque eu estou sem a forma agora para ganhar tempo, mas você faz essa forma, você faz a forminha, não segura com a mão, que é perigoso. Tenta manter ele o máximo reto possível que você puder. E deixa ele vazar. Chegou perto do final, eu já tiro, deixa até a mão de longe, porque é perigoso, realmente não faça com a mão. Aqui é o completo. Faz a forminha que é melhor.
Vazou. Aqui, você dá uma lixada, tirar esse excesso que fica para dar o engate certinho. Você vai unir os dois. Você vai passar cola aqui, aqui, cola aqui, aqui. Vai unir. O meu não vou passar cola pro meu exemplo. Passou cola em tudo, passou cola na cavilha. Passa no buraco também. Junta os dois. Joga a cola aqui dentro, joga a cola na cavilha. Encaixa ela e bate com o macete. Essa cavilha aqui é aquela que a gente fez aquele dia. Você lembra na aula do formão? Como fazer cavilha com formão. Deixa ela vazar um pouquinho. Vai ter um excesso aqui. Esse excesso agora a gente corta com o serrote rente. Corta esse toco que sobrou, esse excesso. Do outro lado é a mesma coisa. Corta o excesso. Ok. Essa ponta que sobrou aqui, a gente dá uma lixada rápida. Já vai estar com a cola. Só para ele ficar lisinho. Tá feita a nossa junção com a cavilha. Pessoal, essa foi uma aula rápida. Eu precisava trazer isso porque você precisa aprender mais esse tipo de junção, mais essa opção de junção, de união que você tem agora com cavilha. É um travamento, fica firme, isso aqui não solta, principalmente depois de colado. Pessoal, estamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que apoia a gente, você que está com a gente, você que comenta aqui embaixo, você que está inscrito. Quem não está inscrito, eu peço por favor que se inscreva. Isso também ajuda muito a gente a continuar com o curso. Muito obrigado a quem já está inscrito. Muito obrigado a quem está assistindo, quem está chegando agora. Quem perdeu alguma coisa, vai aqui embaixo na descrição, tem o link em todas as aulas, para que você possa pegar as aulas para trás do nosso curso e se preparar para chegar nesse nível que estamos entrando agora. Pessoal, mais uma vez obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.